Boa tarde, pessoal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Eu vou iniciar a aula, então, se alguém for entrando, eu vou aceitando conforme vier o convite para participar da reunião. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do potencial elétrico. Nós já iniciamos ele na aula passada, eu dei uma breve introdução, mas hoje nós vamos dar uma retomada. Então, quando eu falo em potencial elétrico, eu estou falando de uma carga que está em movimento, porque potencial elétrico nada mais é do que a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, né? Então, quando um corpo realiza trabalho, ele terá um potencial elétrico. Isso significa que para que esse corpo tenha, né, um potencial elétrico, essa carga tenha um potencial elétrico, ele tem que estar em movimento. Se ele não tiver em movimento, então a gente não vai ter a realização desse potencial elétrico, certo? Então, continuando aí. Então, eu coloquei aí a definição do potencial elétrico para vocês, eu já havia falado na aula passada, mas vamos dar uma retomada hoje então, tá? Tem que aceitar mais alguém aí que está querendo entrar. Não, acho que não. Então, o potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, né? O que é uma grandeza escalar? A gente tem dois tipos de grandeza. Uma grandeza, ela pode ser vetorial ou ela pode ser escalar. Vetorial, quando ela vem de um vetor, ou seja, ela precisa ter uma direção e o sentido. A escalar, não, tá? A escalar, ela só precisa ter uma unidade de medida. Porém, o que vai determinar aí essa grandeza escalar é só o sinal, quando ela for positivo ou quando ela for negativa, porque vocês sabem que carga elétrica ela tem sinal, ou ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E esse potencial elétrico, então, ele nada mais é do que a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Aí eu coloquei aqui para vocês a fórmula do potencial elétrico. O potencial elétrico, então, ele é representado pela letrinha V, tá? Opa, letrinha V, e eu posso calcular, uma das fórmulas para calcular o potencial elétrico é energia potencial elétrica dividido pela carga, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo que energia potencial elétrica EP, né? A tradução da sigla, e o potencial elétrico V são grandezas escalares algébricas. Então, nenhum deles precisa ter direção ou ter sentido, tá? A única coisa que eles têm é o sinal. Esse sinal não determina o sentido, e sim determina o valor da carga. A carga pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E a unidade que mede o potencial elétrico, né, é o volt. Ou também a gente pode ter o J/C, que significa Joule por Coulomb, ou seja, unidade de trabalho dividido pela unidade de carga. Deixa eu aceitar mais alguém aqui que está querendo entrar. Aí, continuamos então. Aí vocês viram que, para cálculo de potencial elétrico, nós temos que inicialmente saber o valor da energia potencial elétrica, né? Para depois dividir ela pelo valor da carga. E aí eu trouxe para vocês, ó, a fórmula da energia potencial elétrica. Isso tudo tem na apostila de vocês, tá? Eu fiz um breve resumo de tudo que tem na apostila. Depois a gente vai ver alguns exercícios. Então, a energia potencial elétrica, ela é calculada com a seguinte fórmula. O K, que é a constante eletrostática, vezes o Qzão, que eu chamo de carga geradora, vezes o Qzinho, que é a carga de prova. Essa carga de prova é aquela carga que vai se movimentar, né? Ela vai ter a capacidade de se movimentar ali, dependendo do que eu estou trabalhando, tá? E o D, que é a distância.
Então, a unidade de energia potencial elétrica é o joule, é a mesma unidade de energia, tá? A unidade de energia tanto da carga de prova quanto da carga geradora é o coulomb. A unidade da constante eletrostática, que vocês também já sabem e já têm conhecimento, né? O valor dela é sempre o mesmo, porque ela é uma constante, é 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. E a distância, que sempre tem que ser dada em metro. Se tiver em centímetro, eu tenho que transformar. Tá? Então, essa é a unidade, essa é a formulazinha que a gente calcula a energia potencial elétrica. Tá? Agora nós vamos ver algumas relações matemáticas, né? O porquê que às vezes essas fórmulas elas mudam. Então nós vimos aqui, ó, que para cálculo de potencial elétrico nós temos a energia potencial dividida pela carga de prova. O que eu posso fazer aqui, ó? Se eu quero calcular a energia potencial, eu passo essa carga que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, eu já tenho aí uma nova fórmula. Essa energia potencial vai ser igual a carga de prova multiplicada pelo valor do potencial elétrico, tá? E aqui nós temos uma outra, só para vocês verem o que é que a gente consegue cortar ali, ó. Se nós temos que a energia potencial elétrica, que eu passei a fórmula para vocês, é igual a constante eletrostática vezes a carga, o Qzão, né, vezes o Qzinho dividido por D. E a energia potencial também pode ser dada pelo Q vezes V. O que a gente pode fazer? Igualar uma à outra. Quando a gente iguala a primeira fórmula, que é essa aqui, ó, com aquela fórmula que eu passei ali antes para vocês, vocês têm algumas unidades que a gente pode cortar aí. Por exemplo, a carga de prova. A carga de prova, então, eu tenho ela aparecendo nessa fórmula e tenho aparecendo ela nessa fórmula. Se aqui ela tá positiva, lá ela tá negativa, eu posso cortar elas, né? Porque se as duas estão sem sinais, quer dizer que as duas são positivas, mas se eu trago essa carguinha para cá, ela vem negativa, então eu posso cancelar, tá? Então, a fórmula também para cálculo de potencial elétrico pode ser dado por constante eletrostática vezes o Qzão, né, dividido pelo D, que é a distância. Então, eu coloquei ali, ó, o potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Cada um de seus pontos apresenta um valor de potencial que não depende da presença de um corpo carregado. Então, o que isso quer dizer? Que dependendo, a gente já viu, eu já trabalhei com vocês numa aula presencial que a gente teve a respeito do campo elétrico, né? Quanto mais próximo do campo, do centro da carga a gente tiver, maior será o campo elétrico. Consequentemente, o potencial elétrico também nessa região será maior. Então, ele vai depender, né? O valor dele vai depender da distância que ele é colocado dessa carga. Então, o potencial pode mudar dependendo da posição em que ele está. E aí, nós temos uma legenda, né? Que eu também deixei para vocês, mas eu já coloquei na outra, então eu acho que não precisa a gente ficar batendo na mesma tecla. Só lembrem que energia EP é energia potencial. Se tiver F, é força eletrostática. Como eu estou trabalhando dentro da parte da eletricidade, tudo o que eu estiver falando é relacionado à parte elétrica. Então, a força não vai ser só mais força, e sim força elétrica. A energia não vai ser só energia, vai ser energia potencial elétrica, tá? Qzão e Qzinho, carga de prova e carga geradora. O K, que é a constante eletrostática. O V, que é o potencial elétrico, e o D, que é a distância em metro. E aí nós temos o gráfico, né, que nós podemos gerar quando tivermos um potencial elétrico. Aí é um gráfico representativo. Depois nós vamos fazer um exercício onde nós vamos ter que construir, através de uma situação problema, o gráfico apresentado, né? Então ali a gente tem, quando esse Qzão, que é a carga geradora, for maior do que zero, o nosso gráfico vai ficar uma hipérbole, né? Uma hipérbole nesse sentido aqui, ó. Ele vai começar com um potencial elétrico maior e quanto mais longe ele estiver da carga de prova, ó, menor será o valor dele, né? Lembra que eu falei que
o potencial elétrico, o valor dele vai depender da onde ele é colocado. Quanto mais próximo da carga, né, maior será o seu valor. Então, aqui, isso aqui representa bem, né? Então, quando uma carga é positiva, ó, quanto mais próximo, ó, aqui é, por exemplo, aqui uma distância, tá mais ou menos aqui assim, ó, se eu for me basear nesse ponto aqui, então ela tá bem próxima da carga, né? Quanto mais perto, o potencial elétrico aqui também, ó, vai ser maior, ó, vai aumentar. Quanto mais próximo, maior o potencial elétrico. Quanto mais longe ele tiver, quanto mais longe a carga de prova tiver, menor será o meu potencial elétrico. Então, quando eu quero fazer um gráfico do potencial elétrico, eu sempre vou relacionar esse potencial elétrico com a distância, tá? Agora, se nós temos uma carga uma carga geradora ali, né? E essa carga geradora ela é uma carga negativa, o que vai acontecer, ó? Então, aqui nós temos o potencial elétrico, né? Que é representado pela retinha do Y lá, e a distância que é a retinha do X. Então, olhem aqui, ó, quanto mais próximo, a carga será menor. Porém, esse menor aí, né, esse menor aí, ele só vai influenciar na questão de positivo ou negativo da carga. Mas vejam bem que quanto menor, ó, mais próximo da retinha que ele vai estar. Então, se aqui, por exemplo, ele está numa distância 1, a carga dele vai ser, digamos lá, menos 10. Agora, quanto mais eu me distancio, ó, a carga vai, no caso, aumentar, né? Porque vai ficar 1, menos 1, né? Porém, o que vai interferir aqui? Somente o sinal. Lembra que ela é uma grandeza escalar, tá? E não uma grandeza vetorial. Então, ali diz assim, ó, o gráfico representativo do potencial em função da distância, a carga geradora, é denominada hipérbole equilátera. E o nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme está no infinito. Então, essa carga, ela sempre vai tender a ir para o infinito. E sempre vai ser uma hipérbole equilátera. Ela nunca vai passar para o outro lado. Ela não é uma parábola, né, que vai aumentar e vai subir, não. Ela sempre vai se deslocar no sentido do infinito. Por isso ela é chamada de hipérbole e não de parábola. Agora nós vamos ver a questão de um potencial quando ele é criado por duas cargas ou por mais de duas cargas. Essas cargas, então, a gente pode chamar também de partículas eletrizadas, tá? Então, quando eu quero calcular o potencial resultante, ele sempre será dado pelo somatório, né, do potencial elétrico dessas cargas. Então, ali como eu tenho três cargas, né, a carga geradora a carga geradora B e a carga geradora C, e eu quero calcular o potencial elétrico resultante, eu tenho que fazer o somatório desses potenciais. Né? Assim como lá, quando a gente quer calcular trabalho resultante, a gente faz o somatório do trabalho. Quando nós queremos calcular força resultante, a gente faz o somatório das forças que agem no corpo, né? Então, isso segue também para campo elétrico. Quero descobrir, campo elétrico não, potencial elétrico. Quero descobrir o potencial elétrico resultante, eu vou fazer o somatório de todos os potenciais elétricos que estão agindo no exemplo que eu estou dando. Se tiverem dúvidas, vão perguntando, tá? E quando eu falo do potencial elétrico, eu também tenho algo que a gente chama de diferença de potencial elétrico, tá? Ou somente diferença de potencial, ou também chamado de tensão, tá? Essa tensão, esse diferencial de potencial aí, ele é representado pela letrinha U, né? Quando a gente trabalha lá com resistores, a gente tem U igual a R vezes I, né? Ainda não chegamos lá, mas nós vamos chegar. Mas então o potencial elétrico, nós vamos ter uma diferença de potencial que acontece entre essas cargas,
Nem sempre o potencial vai ser igual. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da distância, o potencial pode ser maior ou pode ser menor. Então, o que a gente vai ter aí? Uma diferença de potencial. Como que nós trabalhamos com essa diferença de potencial quando nós temos dois pontos, né? Ou duas cargas nesse caso. Nós vamos fazer a carga maior ou a carga que está mais distante do ponto menos a carga que está mais próxima, né? Ou eu posso fazer a carga maior menos a carga menor. Calculo o potencial elétrico da carga maior e o potencial elétrico da carga menor, e quando eu quero calcular essa diferença de potencial, eu faço um menos o outro. Sempre o maior menos o menor, para essa situação aí. Tá? Então, é diferença, já vem, ó, diferença de potencial, é um menos o outro. Essa diferença vem de menos, né? Quanto um potencial vai ser maior que o outro. Então, dessa forma que nós calculamos aí. Aí nós vamos ter cargas, né? Quando nós temos um campo elétrico, né? Esse campo elétrico ele vai gerar várias linhas de força, que a gente chama, né? Várias linhas de força. Quando a gente faz aquele experimento lá no ensino fundamental e no ensino médio dos ímãs, quando o ímã, né, você joga ali malha de ferro em cima, não sei se vocês fizeram isso, mas quando você joga a limalha de ferro por cima de uma folha de papel e um ímã embaixo, ele deixa desenhado perfeitamente as linhas de força do ímã, né? Isso também serve para quando nós temos uma carga elétrica. Então, nós temos linhas de forças, tá? Então, nesse modelo aí, ó, nós temos linhas de forças que vão ser formadas ao redor dessa carga aí, tá? Essas linhas de força, a gente chama ela de equipotenciais. O que isso quer dizer, equipotenciais? Que dependendo da localização onde ela se encontra, elas vão ter os mesmos valores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma carga nessa linha aqui, ó, e tenho uma carga lá do outro lado, nesse sentido aqui, nessa linha aqui, ó, vejam que a distância aqui, ó, é a mesma. Então, se a distância é a mesma, o que vai acontecer? O potencial elétrico vai ser o mesmo. Então, por isso que eu coloquei ali, ó, equipotenciais são linhas no plano ou em superfícies no espaço, onde o potencial em todos os pontos assumem o mesmo valor algébrico. Tá? Então, aqui, quando eu tenho essa carga aí, eu formo as linhas, independente de onde ele estiver lá dentro daquela circunferência, o potencial elétrico vai ser o mesmo. Por quê? Porque a distância entre a carga geradora vai ser a mesma. Então, por isso que eles chamam, né, são chamados de linha equipotenciais. E elas são sempre perpendiculares às linhas de força, ó. Elas sempre vão ângulo de 90 graus com as linhas de força. Então, aqui nós temos a força elétrica, que puxa, ó o sentido aqui, ó. Que a força é uma grandeza escalar, ela tem direção e tem sentido. Então, o sentido da flecha indica um vetor, indica que nós estamos tendo uma força que está puxando essa carga elétrica para a extremidade, né? Então, perpendicular a essas linhas de força, nós temos o que a gente chama das linhas equipotenciais, que serão a mesma, ó, em toda e qualquer lugar que nós colocarmos essa carga aí, o potencial elétrico vai ser o mesmo. Tá? Agora aqui, ó, nós temos um outro modelinho, quando nós temos duas cargas, uma positiva e uma negativa. Lembra sempre que a carga sai sempre do positivo e vai sentido ao negativo. Então, aqui nós estamos formando as nossas linhas de força, ó. Sai do positivo, vai para o negativo. E aí eu formo infinitas linhas de força. E aqui funciona a mesma coisa, ó. Desenha-se ali
as linhas equipotenciais, né, elas são imaginárias, mas se a distância for a mesma, então o que eu posso concluir? Elas também serão perpendiculares às linhas de força. Então, se eu tenho aqui, ó, uma carga nessa região aqui, ó, e tenho uma carga nessa outra região aqui, o que vai acontecer? Potencial elétrico vai ser o mesmo. Em todos os pontos, ela vai assumir o mesmo valor algébrico, mas o mesmo valor algébrico será se eu estiver falando das mesmas linhas equipotenciais. Se eu estiver falando dessa linha aqui, ó, que está bem próxima à carga positiva, e colocar uma outra carga aqui nessa linha, aí sim vai ter diferença, porque elas não estão na mesma linha equipotencial, elas estão em linhas diferentes. Então, aí o que vai acontecer? Potencial elétrico diferente, porque a distância da carga geradora, ela é diferente. Outro exemplo aí, ó. Quando nós tivermos linhas equipotenciais, né, e essas linhas, elas não estão sendo feitas em uma circunferência, né? O que vai acontecer aí, ó? Então, nesse exemplo, nós temos linhas equipotenciais, tá? Onde o potencial em todos os pontos assume o mesmo valor algébrico. O que eu vou me basear? Nas linhas que são paralelas. Lembra que eu falei para vocês que a linha equipotencial ela é sempre perpendicular à linha de força. Só o que vai acontecer nesse exemplo aqui? Nós não vamos ter essas linhas equipotenciais no formato circular, tá? E sim, nós vamos ter elas, o quê? No sentido, não, na direção, né? Vertical. E se nós temos ele na direção vertical e todas elas paralelas, né? Nós vamos ter perpendicularmente a ela a linha de força, formando um ângulo de 90 graus. Então, dependendo aqui da onde tiver colocada a carga, ó, em qualquer lugar que eu colocar a carga, se ela estiver na mesma linha, o que vai acontecer? O valor do... Meu Deus, me deu um branco. O valor do nosso potencial elétrico aqui vai ser o mesmo, tá? Sempre se ele estiver na mesma linha, independente se ele estiver aqui em cima ou estiver lá embaixo, o valor vai ser o mesmo. Não vai mudar. Então, quando eu falo em linhas equipotenciais, independente do formato que ela tiver, né, o valor do potencial elétrico, ele é sempre o mesmo, tá? Agora vamos falar um pouquinho do trabalho da força elétrica. Então, para que se tenha um trabalho, a realização de um trabalho, essa carga ela vai ter que estar em movimento. Assim como a gente fala em potencial elétrico, a gente também fala em trabalho. Trabalho da força elétrica, tá? Então, o trabalho da força elétrica, ele sempre vai ser calculado quando essa carga ela se desloca de um ponto e vai para outro, tá? Tá saindo de A e vai em sentido a B, tá? Então, se nós queremos calcular o trabalho, aqui, ó, some daí. Se nós quisermos calcular o trabalho, ele vai ser igual ao quê? Se essa carga estiver saindo do ponto A e estiver se movimentando no sentido do ponto B, ó, aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos o ponto B. E nós temos essa carga de prova aqui, ó, que está saindo de A e indo em sentido AB. Então, para cálculo de trabalho nessa situação, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que pegar o valor da carga e multiplicar pela diferença de potencial. Por que nós vamos calcular a diferença de potencial? Porque as distâncias aí elas vão ser diferentes. Então, quer dizer que lá no ponto A, essa carga ela vai ter um potencial elétrico. E no ponto B, ela vai ter outro potencial elétrico. Então, para calcular o trabalho, não basta só multiplicar a carga pela distância. Eu tenho que multiplicar pelo valor da diferença entre os potenciais ali, tá? Então, essa é uma forma de calcular trabalho, não é só essa que tem, tá? Dependendo da situação, nós temos um tipo, né, de trabalho a ser realizado. Nós temos uma fórmula
dependendo da situação em que envolve o nosso exercício. E também ele está falando lá, ó, que o trabalho que a carga realiza lá naquela trajetória 1, que é aquela azul clarinha, ele é igual, tá? Ele é igual ao trabalho que a minha partícula ali, a minha carga realiza lá no 2, que é o preto, e também é igual ao que ela realiza na trajetória 3. Por que disso? Porque a carga é a mesma, o potencial é o mesmo, né? Ela vai estar alinhada, então ali vai ter a questão das cargas equipotenciais, né? Independente de onde ela estiver, o potencial elétrico dela vai ser o mesmo. Se o potencial elétrico é o mesmo, consequentemente, a carga é a mesma, o trabalho será o mesmo. Certo? Aí o que que acontece, ó? Aí nós vamos ter uma carga, e essa carga ela vai realizar um movimento, né? O movimento ela vai sair de A e ela vai chegar lá em B, né? Ela está descrevendo uma trajetória circular. Quando ela realiza essa trajetória circular, ela está passando por uma superfície equipotencial. Ou seja, a distância da carga até o ponto A, ela é a mesma distância que a carga até o ponto B. Então, o que, que vai acontecer? Essa carga ela não vai ter uma diferença de potencial. Consequentemente, ela não vai realizar trabalho. Ou seja, o trabalho vai ser nulo, tá? Por quê? Justamente por causa da distância. A distância permanece a mesma, né? Então, trabalho não vai realizar trabalho, porque ela não vai desenvolver uma trajetória que vai afastar ou vai trazer ela para mais perto da carga geradora. Ela vai sempre se manter na mesma linha. Então, se ela sempre se mantém na mesma linha, a distância não altera, consequentemente, não há realização de trabalho. É a mesma coisa que quando eu falo do trabalho, né? Se eu jogo um corpo na vertical e quero deslocar ele na horizontal. É sempre perpendicular, né? A distância é perpendicular com o movimento. Se não for perpendicular, o que que acontece? O trabalho é nulo. E aí as propriedades do campo elétrico, né? Então ali nós temos linhas de força. Agora nós não vamos falar mais na equipotencial, nós vamos falar de linha de força, tá? Então aqui nós temos cargas A, que estão no ponto A, e cargas que estão no ponto B, tá? O que, que vai acontecer aí, nessas linhas de força? Então, eu coloquei aqui, ó, ao longo de uma linha de força e no sentido dela, o potencial elétrico cresce. Por que, que o potencial elétrico cresce? Justamente, que coisa mais chata essa barra que fica aparecendo aí. Justamente porque lá embaixo tem a distância, ó, deixa ele já vai sumir. A distância vai aumentando, conforme você for afastando, a diferença vai aumentar. Se a distância aumenta, o potencial elétrico também aumenta. Quando uma partícula eletrizada com carga positiva é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, ela se movimenta no sentido da linha de força, dirigindo-se para pontos de menor potencial. Então, o que, que vai acontecer aí, né? Se eu abandonar uma carga ali, eu tiver linhas de força, essa carga ela vai assumir o sentido da linha de força. Certo? Então, ou ela vai ficar justamente aqui nesse sentido aí, a carga vai se afastar. Quanto mais afastada a carga estiver, menor vai ser a ação do campo elétrico. Então, menor vai ser a força, consequentemente, o potencial elétrico também será, tá? Então, ali nós temos a formulazinha, né, que diz que o trabalho realizado ali de A para B, ele é maior do que zero. Por que, que ele é maior do que zero? Justamente porque está se afastando, né? Diferente daquele exemplo que eu dei anterior, ele sempre continuava na mesma distância, então não tinha trabalho. Aqui vai haver a realização do trabalho, o trabalho vai ser maior do que zero, tá? E aí nós temos U igual a E vezes D. O que, que significa aquele U?
diferença de potencial. É igual a energia potencial elétrica vezes a distância que ele está da carga geradora. Prof, Oi? no slide anterior estava escrito decresce. Potencial elétrico decresce. Aonde? Aqui ou lá? Na segunda linha desse aí. Por que ele vai decrescer, ó? Quanto mais longe ele estiver da carga geradora, menor será o campo elétrico. Deu para me entender? Deu. Quanto mais longe ele estiver, menor é o campo elétrico. Se o campo elétrico é menor, o que vai acontecer? A força vai ser menor, né? A força vai ser menor. Eu falei ao contrário? Consequentemente, nem ligue que às vezes acontece, tá? Consequentemente, se ele está mais afastado, o que vai acontecer? Menor será o potencial elétrico dele. Ok? Tá bom, obrigada. Acho que agora ficou mais claro, né? Vão me corrigindo aí. Que às vezes dá uns. Aqui outro exemplo, ó. Deixa eu só me hidratar. O que vai acontecer aqui? Aqui nós tínhamos uma carga positiva, tá? Nesse outro exemplo, nós vamos ter uma carga negativa. Então, quando a gente tem uma carga eletrizada com carga negativa e ela é abandonada ali num campo elétrico, ela vai se movimentar para que lado? No sentido oposto à linha de força, certo? Então, o que vai acontecer? Ao invés dela se afastar, ela vai o quê? Ser atraída, né? Porque os opostos se atraem. Aqui não, ó. Aqui nós tínhamos duas cargas positivas, ó. Então, a tendência dessa carga, como os dois sinais são demais, é se afastar. Acho que agora ficou mais claro, né? Então, aqui ela vai se afastar, vai ficar mais distante. Agora, nesse exemplo, não. Essa carga foi abandonada, o que vai acontecer? Como ela está num campo elétrico e a carga geradora é positiva, ela vai ser atraída para essa carga, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais próxima da carga, consequentemente, o potencial elétrico dela vai ser maior, porque aqui perto da carga, né, o campo elétrico é maior, certo? Então, aí também ela vai realizar trabalho, esse trabalho vai ser maior do que zero, e ela também vai ter uma DDP, que a gente chama, que é uma diferença de potencial, que eu posso calcular através do quê? Do produto da energia vezes a distância ou o deslocamento que essa carga vai sofrer aí nesse processo. Agora nós vamos dar uma olhadinha rápida aí no potencial elétrico em um condutor esférico, tá? Então, quando eu tenho um condutor esférico, né, nós vamos ter vamos falar do potencial elétrico dele. Então, quando eu tenho um corpo esférico aqui, ó, nós vamos poder ter o quê? Nós vamos ter o raio, né, que vocês já sabem o que é perfeitamente. Então, esse ponto ele vai poder estar em um ponto externo dessa circunferência. Ele vai poder estar num ponto da superfície, ou seja, em cima dessa circunferência, tá? Ele vai poder estar em um ponto próximo à superfície, ou ele ainda vai poder estar internamente dentro desse condutor elétrico, no raio da circunferência, lá dentro da circunferência. Então, aqui são todos os lugares possíveis que esse ponto pode estar. Então, ponto externo pode estar na superfície, pode estar próximo da superfície e ele pode estar em um ponto interno à superfície, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? A diferença de potencial, que é a DDP ou a tensão, entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nula, tá? Então, sempre a DDP vai ser nula. Porém, todavia, entretanto, o potencial elétrico, para cálculo de potencial elétrico, vocês vão ter que lembrar em que situação ele está. Se ele está interno, se ele está próximo, se ele está sobre a superfície ou se ele está externo, tá? Por que isso, ó, pessoal? Ó, aqui ele tem o gráfico, lembram do gráfico que eu mostrei para vocês antes ali, ó?
Então, se eu tenho um ponto aqui que está sobre a superfície e tem um ponto que está próximo à superfície, ó, se eu for construir um gráfico, o que vai acontecer aqui, ó? Como ele está na mesma distância em linha reta aqui, ó, né? Porque aqui eu não me baseio no raio. Eu vou me basear nas linhas de força. O que vai acontecer aí? Nós vamos ter o mesmo potencial elétrico. Então, se eu quiser calcular aqui a diferença de potencial, ela vai ser nula, tá? Vai ser sempre nulo aí. E aí, a outra formulazinha que eu falei para vocês para cálculo de trabalho, né? Se eu tenho dois pontos, né? Duas cargas elétricas, como é que eu vou calcular o trabalho? Naquela outra fórmula que eu passei para vocês aqui, ó, nós estávamos falando apenas de uma carga que desenvolvia esse movimento. Agora eu vou falar de mais do que uma carga, tá? E quando eu trabalho com mais de uma carga, que vai se deslocar de um ponto para outro, eu vou ter que levar em consideração essas duas cargas. Então, para cálculo de trabalho aí, nós vamos ter que o trabalho gerado de A até B, vai sair do ponto A até o B, vai ser igual à carga de prova, vezes a constante eletrostática, multiplicado pela carga meu Deus do céu. Vou tomar uma água porque minha língua tá presa. Multiplicado pela carga geradora. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar pela diferença, tá? De 1 pela distância em que essa carga se encontra. Então, quando eu falar de duas cargas que se movimentam aí, nós vamos ter que trabalhar com essa fórmula, porque só que ela não vai resolver a minha situação. E aí eu trouxe alguns exercícios para vocês, tá? Então, agora nós vamos fazer juntos esses exercícios. Então, eu vou dar um print aqui, vou abrir o Paint, que eu não consigo realizar aqui, e vou colar o nosso exercício aí. Só deixa eu aumentar essa nossa folha branca aqui, apagar algumas coisas para ficar ok aqui. Desculpem o barulho aí, porque estão martelando no porão da minha casa que está em obras, tá? Então, vocês vão ouvir umas marteladas ali. Então, o exercício diz o seguinte aí, ó. Consideramos o campo elétrico criado pela carga pontiforme, que é igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb no vácuo. Tá? Então, nós vamos ter o que aí? Uma carga geradora. Vou colocar aqui, deixa eu achar o pincel. Deixa eu aumentar o tamanho dele. O que é igual carga geradora? Eu vou tirar os dados primeiro, tá? 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Não gostei desse pincel aí. Vamos aumentar esse daqui mesmo. Acho que esse vai ficar muito grande, diminuindo, tá? O que está acontecendo aí, ó? Determinar o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q de A para B. Então, a carga ela vai sair de A, certo? E vai ir para B. E eu quero calcular o trabalho realizado. Então, eu vou colocar uma carguinha ali de prova. E o valor dela é 10 vezes 10 na menos 8 coulomb. Tá? Então, lembrando da nossa fórmula, só para ver o que mais que nós precisamos aí de dados, tá? Nós precisamos, então, ó, trabalho é igual Qzinho ou Qzão, ou aqui não influencia o que é que vocês vão colocar primeiro, tá? Porque é tudo multiplicação, então a ordem dos produtos não altera, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, tá aí a fórmula. Então, o Qzinho eu já tenho,
que é a carga de prova, que é aquela que vai se deslocar, que vai realizar trabalho. O Qzão, que é a carga geradora, eu também já tenho o valor, então agora eu preciso saber o valor da constante eletrostática, que é sempre o mesmo. Sumiu aqui. Constante eletrostática, então o valor é 9 vezes 10 na 9 Newton. Opa! Deixa eu apagar aqui. Newton. Ai, voltou a ser aquele. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então, aí nós temos, agora precisamos as distâncias. Que distâncias serão essas? A distância quando ela estiver no ponto A e a distância quando ela estiver no ponto B. Tá? Então, a distância 1 eu vou chamar de distância quando ela estiver no ponto A. Essa distância no ponto A é de 5, ó. 5 centímetros. Então, lembrem que a distância sempre tem que estar em metros. Então, 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Ou, se vocês preferirem trabalhar com potência, é indiferente. Pode ser 5 vezes 10 na menos 2 também, tá? E a distância que ela vai estar lá do ponto B, então essa distância não é os 15 centímetros, tá? A distância é a distância que ela vai estar lá no ponto B da carga geradora. Então, aqui, ó, ela vai estar com uma distância de 20 centímetros. 20 dividido por 100 é 0,20 ou 0,2 metros. Então, o que, que vai acontecer? Essa carga ela vai sair próxima aqui da carga geradora do ponto A, né? E vai se deslocar lá para o ponto B. Então, nós vamos ter que calcular isso aí. Então, vamos lá. Trabalho vai ser igual ao quê? A carga geradora, a carga... o Qzinho ali, que é 10 vezes 10 na menos 8. A de prova, vezes a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga geradora, agora sim, 2 vezes 10 na menos 6, multiplicado por 1 sobre 0,05, menos, na verdade, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vai influenciar se eu fizer a maior e depois a menor? Não vai influenciar, vai dar só um sinal de negativo que vai indicar o sentido contrário. Aí vocês vão ver que se indicar negativo aí, quer dizer que tem alguma coisa errada, porque daí, em vez da partícula estar se movimentando lá para o sentido do B, ela estaria para o A, tá? Então, sempre a distância menor menos a maior ali. 1 dividido por 0,2. Vou aumentar um pouquinho aqui essa nossa folha. Mais um pouquinho. E aí, vamos resolver. Então, o trabalho vai ser igual. O que que eu começo resolvendo aí, ó? Eu posso fazer a multiplicação aqui, ó. Então, primeiro eu multiplico os coeficientes, que são os números aqui, ó, que estão na frente das nossas potências. Então, nós vamos ter 10 vezes 9, 90, e 90 vezes 2, 180. Depois, no final, eu transformo em notação científica. Vezes. Agora, eu vou trabalhar com as potências. Como eu tenho multiplicação, eu somo os expoentes, tá? Mesmo que eu some aqui, esse aqui vai continuar menos, porque mais com menos vai dar menos. Então, vocês vão ter lá, menos 8 mais 9 vai dar 1 positivo. 1 positivo menos 6, menos 5. Então, 180 vezes 10 na menos 5. Isso aí multiplicado por... Quando vocês pegam 1 e dividem por 0,05, vai dar 20. E quando vocês pegam 1 e dividem por 0,2, vocês vão ter 5. Então, aqui vai ficar 20 menos 5, que vai dar 15.
certo? Aí o que vocês podem fazer aqui? Multiplicar esse por 15, né? 180 vezes 15 vai dar 2.700. Vezes 10 na menos 5. Quando eu trabalho dentro da física, eu tenho que deixar isso aí em notação científica. Então, o que eu tenho que fazer? Trazer a vírgula para cá, ó. Então, se a vírgula está aqui, ela vai se deslocar 1, 2, 3 casas para minha esquerda, né? Ó, para a esquerda. Quando eu faço essa troca de vírgulas aí para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Se foi 3 casas, mais 3. Então, aqui, ao invés de ficar menos 5, vai ficar menos 5 mais 3. Então, a nossa resposta aí vai ficar como? 2,7 vezes 10 na menos 2. Unidade de trabalho, Joule. Tá? Então, o que eu tenho, o que eu não posso esquecer aí? Que pode me pegar nessa questão aí. As distâncias, tá? A distância é sempre do ponto A até na carga geradora e do ponto B até na carga geradora. Então, eu olho para aquilo ali, eu me confundo, eu acho, não, a distância do B é 15, não é 15, é a 15 mais os 5 que está ali. Então, é a distância da carga geradora. E outra coisa que vocês não podem esquecer aí é de transformar nas suas unidades de medida do sistema internacional. A distância ali que não está certa, né, que tem que estar em centímetro, tem que ser em metro. Então, não pode esquecer isso aí. Ok, meninas? Próximo exercício. Vou lá copiar ele. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu copiar a imagem que acho que fica melhor. Não vai. Não vem sua imagem. Vou abrir ela aqui. Tirar um print. Opa. Volta. Tirar um print. Some daí. Que teimoso. Print. Agora sim. Não vai dar tempo de fazer todos os exercícios, tá? Mas daí na próxima aula nós continuamos da onde a gente parou. Se vocês querem tentar fazer esses exercícios depois só acompanhar a correção na próxima aula, que daí vocês já vão resolvendo, eu até posso deixar depois o gabarito para vocês. Então, o segundo exercício diz assim, ó, considere o campo elétrico criado pela carga pontiforme. Então, a carga geradora é Q igual a 4 vezes 10 na menos 6 Coulomb. Então, já vamos tirar os dados aí. Qzão, que é a carga geradora, é igual a 4 vezes 10 na menos 6 Coulomb. Sabendo que o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga Q do ponto A até o ponto B é 5,76 joules. Então, aí ele já está me trazendo o trabalho. Então, o trabalho realizado aí por essa carga, né, é de 5,76 joules. Determine que, então ele quer saber qual é o valor dessa carga aí, ó. Essa carga está saindo de onde e indo para onde? Ela vai sair de A e vai para B, tá? Então, a distância 1 ali vai ser quem? Vai ser a distância da carga até o ponto A, que é 0,1 metros, ó, já tá dando em metro. E a distância 2 vai ser a distância da carga geradora até o ponto B. Então, aqui são 0,1 mais os 0,4, vai dar 0,5 metros. E a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado.
E aí eu jogo na fórmula. Qual era a fórmula mesmo? Trabalho é igual a Qzinho vezes constante eletrostática vezes Qzão. Aqui, como eu falei para vocês, não interfere em quem vocês colocam antes e quem vem depois. Vezes 1 sobre a distância 1 menos 1 sobre a distância 2. E aí nós vamos ficar com o trabalho que é... Deixa eu diminuir um pouco aqui. Fica muito pequeno assim? Acho que fica, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. É que esse zoom aqui, ele só vem para... Ou fica assim. Vamos abaixar. 5,76, que é o trabalho, igual ao Qzinho que eu estou procurando, vezes a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga de prova. O valor da carga de prova é 4 vezes 10 na menos 6. 4 vezes 10 na menos 6. Isso aí multiplicado por 1 sobre a distância 1, que é 0,1, menos 1 sobre a distância 2, que é 0,5. Então, vamos lá, ó. Isso aqui é matemática pura. 5,76 vai ser igual, ó. Vou multiplicar aqui, ó. 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Vou deixar o Q aqui, ó. Tá? 36 vezes 10. 9 ou mais, porque é uma multiplicação de potências de mesma base, então eu somo os expoentes, porém mais com menos vai dar menos. 9 menos 6, 3. Vezes, aqui, ó, quando vocês pegam 1 e dividem por 0,1, vai dar 10. Menos 1 dividido por 0,5 vai dar 2. Então, aqui vai ser vezes 8. Então, 5,76 igual a Q vezes 36 vezes 8 vai dar 288 vezes 10 na 3. Isso aqui, ó, tá multiplicando. Como eu quero achar a carga de prova, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar com 5,76 dividido por 288 vezes 10 na 3. Aqui, ó, vocês podem resolver de diferentes maneiras, né? Se querem transformar esse 5,76 num número inteiro, passando a vírgula para trás, fiquem bem à vontade. Aí vocês vão ver qual é a melhor maneira de vocês resolverem. E 288 vai dar o Q igual a 0,02, tá? E aqui, como eu não tenho expoente, ó, o que vai acontecer aqui? Vai ficar, é como se eu tivesse vezes 10 na 0. Tá? Então, aqui vai ficar 0 menos o 3. Então, aqui vai ficar vezes 10 na menos 3. Isso? Confirmem para mim aí. 0 menos o 3 é positivo na menos 3. E aí, o que eu posso fazer aí? Colocar isso aqui em notação científica. Passar essa vírgula para cá. Ao invés de somar agora, nós vamos diminuir, né? Então, vai ficar 2 vezes 10. Então, para cá, para frente antes, nós somamos. Agora, para trás, nós diminuímos. Então, essa carga aqui vai ficar, ao invés de ser menos 3, eu vou adicionar, ó, 1, 2, menos 2. Então, aqui vai ficar menos 5. E a unidade de medida, Coulomb. Ok, meninas? Deixa eu voltar aqui para nossa aula. Vai ficar, então, aqui, ó, o exercício 3, tá? O exercício 3 é o da apostila de vocês.
onde nós vamos ter que trabalhar sobre potencial elétrico e depois construir o gráfico do potencial elétrico. Ficou essa daqui, que é a 4, que também trabalha a questão do trabalho, só que aqui, ó, deixa eu aumentar essa. O que vai acontecer nessa situação aí, dessa atividade 4? Na verdade, ó, a carga vai sair daqui e vai passar aqui, ó. Quando eu calculo a distância aqui, ó, a distância até o A é 10, porque é a distância até a carga geradora. E aqui a distância vai ser esse 30, porque a distância do ponto B até a carga geradora é 30 centímetros. Antes nós tínhamos a carga geradora numa posição, aí tínhamos o ponto A, depois o ponto B. Aqui não, aqui nós temos o ponto A para um lado, o ponto B para o outro. Então essa aqui vocês conseguem resolver bem tranquilo, tá? Só lembrar que a distância 1 vai ser 10 centímetros e a distância 2 vai ser os 30 centímetros, tá? E essa daqui, que é também para vocês calcularem o que aí, ó, a DDP. Bem fácil, bem tranquila. Qual é a distância? Ó, ele está dizendo assim, ó, a figura seguinte representa uma carga de prova de 2 microcoulomb. Vocês têm que lembrar que microcoulomb é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 6. Também já trabalhei isso numa aula, na menos 6, tá? Então, aquele ali é o valor da carga de prova que está se deslocando, do Qzinho, tá? Desloca-se entre 2 pontos. Ela sai do ponto A e vai para o ponto B, tá? Então, aqui nós temos 2 linhas equidistantes. Então, o que quer dizer? Que a distância aqui eu vou levar em qual em consideração? Eu não vou levar essa distância aqui, ó, em consideração. Eu vou levar a de 4, porque as forças, elas se movimentam perpendiculares e não podem ser, elas não vão se locomover, vão se movimentar numa linha inclinada, sempre perpendiculares às linhas equidistanciais, tá? Então, a distância que vocês vão usar é 4. Aí ele pede para vocês calcularem a DDP entre os pontos A e B, tá? Como é que vocês calculam a DDP? U igual a energia potencial vezes a distância. Ele já tá dando aqui, ó. Tá? Então, é bem tranquilo de se fazer essa. E depois ele pede para calcular o trabalho realizado. Eu só tenho uma carga aí, então eu vou utilizar aquela fórmula primeira que eu dei para vocês, que o trabalho é igual ao quê? A carga de prova vezes a DDP, tá? Na próxima aula, a gente corrige esse exercício 5 e esse 4 e o 3 que ficar. Tá bom, meninas? Bom final de semana para vocês e até quinta-feira.